Fala pessoal, tudo bem por aí? Espero que estejam bem. Gente, na aula de hoje nós vamos entrar na unidade 3, vamos falar sobre a reprodução humana, mais especificamente sobre os órgãos sexuais femininos e masculino. Feminino e masculino, tá? Então a gente vai ver quais são as estruturas que fazem parte desses órgãos, que vocês basicamente sabem aí para que funciona tal, mas a gente vai conhecer como que é o funcionamento das estruturas que fazem parte desses órgãos, beleza? E uma coisa importante, nós estamos na penúltima semana de aula, nós teremos a aula aqui de quarta-feira, que é essa que eu estou fazendo aqui agora, e na semana que vem nós teremos aula na segunda e na quarta-feira depois encerraremos o ano. Portanto, daqui para frente eu vou usar o livro digital para eu conseguir avançar mais rapidamente com essas aulas e a gente conseguir acabar o livro, tá bom? Então vamos embora. Peguem o livro de vocês, coloquem lá na página 301 e vamos que vamos. Então, reprodução humana. Para que aconteça a reprodução humana, é necessária a união dos gametas masculino e feminino. Nosso sistema reprodutor, assim como o de muitos outros animais, é adaptado para que a fecundação e o desenvolvimento do embrião ocorra internamente. Por isso somos denominados vivíparos, tá? Ou seja, na estrutura do corpo da fêmea tem lá uma região especializada, específica para o desenvolvimento do feto, tá bom? E isso vai acontecer no caso de nós mamíferos placentários dentro da placenta, tá bom? Dessa maneira são originados novos indivíduos. Como os seres humanos são dioicos, ou seja, eles apresentam sexos separados, isso é, em nossa espécie há indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, existe a diferenciação na anatomia e na função do sistema genital de cada sexo, como será representado a seguir. Então vamos começar pelo sistema genital masculino. É composto por diversos órgãos, canais e glândulas que possibilitam formar e liberar o gameta masculino, o espermatozoide. Então, gente, percebam aqui que essa é uma imagem muito boa que mostra as estruturas internas da genitália, né, do aparelho sexual reprodutor masculino. Então, tem aqui o pênis, beleza. O pênis ele tem esse canal aqui chamado de uretra, por onde é liberado não apenas a urina, como o sêmen com os espermatozoides, tá? Por meio da ejaculação, beleza. A gente tem aqui o testículo, né, que fica dentro do saco escrotal, ou então bolsa escrotal, e esse testículo aqui, ele tem um canal, que é chamado de canal deferente, que por sua vez está ligado à próstata. A próstata é uma região muito importante do aparelho reprodutor masculino, porque é uma região que está relacionada com a saúde do órgão sexual de modo geral, assim como algumas outras funções que a gente vai ver aqui daqui a pouco, beleza? Bom, junto disso a gente tem aqui a vesícula seminal, tá? A gente tem também a glândula bulbo-uretral, que tem uma função muito importante aí para os espermatozoides, tá bom? Assim como o epidídimo, que também é uma região que está associada ao desenvolvimento dos espermatozoides, tá? E a gente vai ver isso daqui já já. Bom, aqui é uma outra perspectiva, né, do aparelho reprodutor, onde a gente tem aqui os testículos e tal, a uretra, o ducto ejaculatório, enfim, toda essa região, vamos ver cada uma dessas estruturas aqui. Então, começando pelos testículos. São as glândulas sexuais, as gônadas do sexo masculino, os testículos, que correspondem a duas estruturas de formato oval, constituídas por centenas de tubos microscópicos muito finos, chamados de túbulos seminíferos. Então o próprio nome já sugere, né? Seminífero de sêmen, que é aquele líquido que acompanha as células reprodutoras masculinas, tá bom? Os testículos estão situados no interior da bolsa escrotal, conhecida também como escroto, formada por uma pele enrugada que fica embaixo do pênis. O famoso saco, né, galera? A bolsa escrotal está ligada a músculos fora da cavidade abdominal. Em razão disso, a temperatura dos testículos é um pouco menor do que a temperatura corporal, porque ele está na parte mais externa do corpo, né? Então tá. Sendo adequada para a produção dos espermatozoides que se formam com a ação do hormônio testosterona no interior dos túbulos seminíferos. Em dias mais frios, a musculatura ligada à bolsa escrotal se contrai, para que justamente fique mais próximo do corpo e ganhe um calorzinho maior que está sendo produzido ali internamente, tá? Então, por isso que existe uma tendência
nos dias mais frios, de temperatura mais baixa, tanto do pênis quanto da bolsa escrotal, né, de toda essa estrutura aí, se encolher um pouco para ficar mais próximo do calor produzido pelo corpo, tá? Beleza. Então, em função disso, a temperatura dos testículos é um pouco menor do que a temperatura corporal, sendo adequada para a produção dos espermatozoides que se formam com a ação do hormônio testosterona no interior dos túbulos seminíferos. Beleza. Em dias mais frios, a musculatura ligada à bolsa escrotal se contrai e os testículos se aproximam do corpo. Em dias mais quentes, a musculatura relaxa e os testículos se afastam. Assim ocorre o controle da sua temperatura, tá? Beleza. Epidídimos. Aqui é uma região muito importante para a ação do espermatozoide. Qual que é a ação do espermatozoide além da fecundação, né? É esse deslocamento que ele faz, tá? É a mobilidade que ele tem. Após serem produzidos nos túbulos seminíferos, portanto, ó, túbulos seminíferos são esses aqui, ó, túbulos seminais ou seminíferos, tá? Que ficam lá no escroto, no interior do escroto, tá? E aí esses túbulos eles estão conectados com os epidídimos, que são esses canaizinhos aqui, ó, bem pequenininhos, beleza? Então, os espermatozoides são encaminhados para as bolsas compostas de tubos enovelados, chamadas epidídimos, nos quais amadurecem e ganham mobilidade, ficando lá armazenados. Legal. Os ductos diferentes, né, são as estruturas que vão atuar para a ejaculação, a liberação do sêmen com os espermatozoides. Então, ó, durante a ejaculação, os espermatozoides maduros se deslocam por tubos formados por parede muscular que saem de cada epidídimo, chamados ductos deferentes, né, que é esse canalzão que eu havia mostrado lá. E ele está aqui, ó, canais deferentes. Aí ele sobe por aqui para poder passar para a parte externa do pênis, tá? Por esses, os espermatozoides sobem até a camada abdominal e entram em contato com secreções da glândula seminal da próstata e das glândulas bulbouretrais, formando o esperma, tá? Que é justamente aquele líquido esbranquiçado lá. Os ductos deferentes encontram-se e fundem-se, formando o ducto ejaculatório que leva o esperma à uretra, beleza? Então, no caso do homem, a saída dos espermatozoides, a saída, né, do sêmen com os espermatozoides está associada à mesma região do qual é liberada a urina, tá bom? Então, isso é diferente da estrutura sexual feminina, onde você tem caminhos ali diferentes. Você tem a estrutura reprodutora e você tem a estrutura excretora. Então, no caso da mulher, a uretra tem uma função específica para a liberação de urina e não está relacionada com a reprodução, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos falar agora de uretra. Canal que se inicia na bexiga urinária e se estende até o meio externo, passando pelo interior do pênis. A uretra está relacionada ao sistema urinário, com a liberação da urina, e ao sistema reprodutor, com a liberação do esperma na ejaculação. Sua ação nos dois sistemas nunca ocorre de forma simultânea, o que impossibilita que a liberação de urina e esperma aconteça ao mesmo tempo, tá bom? E o pênis, que é o órgão que todo mundo conhece bem, né? É o órgão masculino responsável pela cópula, ou seja, pelo ato sexual em si, né? O encontro dos dois órgãos sexuais, tá? Seu formato é cilíndrico e sua extremidade é chamada de glande, na qual está a saída do canal da uretra, aquele furinho que todo mundo conhece. A glande é recoberta e protegida por uma pele chamada de prepúcio. Internamente, o pênis é formado por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso, tecidos altamente vascularizados que se enchem de sangue ao serem excitados, provocando a ereção. Então, para falar uma língua mais clara aqui, quando o pênis ele fica ereto, né, quando o pênis ele fica rígido, fica duro, isso daí acontece não é por causa de um osso, por causa de uma cartilagem, nem nada. O pênis, na verdade, ele é um órgão ali que tem algumas estruturas musculares, né? Mas ele fica rígido principalmente pela grande circulação de sangue que é liberada, que é enviada para aquela região ali por meio de impulsos nervosos, né? Então, não tem nada a ver com uma estrutura rígida propriamente, como um osso, por exemplo, tá? Beleza. Isso é o aumento do pênis, ou seja, a ereção,
que fica ereto e rígido. Com o crescimento do tamanho do pênis, o prepúcio é retraído, deixando a glande exposta. É durante a ereção que ocorre a ejaculação após a penetração na vagina. A ejaculação corresponde à liberação em jatos do esperma pela uretra, que ocorre em virtude da estimulação contínua do pênis. Ela pode acontecer durante a relação sexual ou então durante a masturbação, sendo capaz de liberar em média de 2 a 5 mililitros de sêmen, com cerca de 300 a 500 milhões de espermatozoides. Então, olha só, o homem libera de 300 a 500 milhões de células reprodutivas e a mulher libera uma. Olha só como o óvulo é especial. Bom, glândulas acessórias. Vamos lá. O conjunto das vesículas seminais, próstata e glândulas bulbo-uretrais é denominado glândulas acessórias, tá? As vesículas seminais produzem o líquido seminal, que é nutritivo por ter em sua composição substâncias como vitamina C e açúcar. Este é responsável por fornecer energia aos espermatozoides, além de facilitar a sua mobilidade. A próstata produz um líquido levemente alcalino, de consistência viscosa e leitosa, chamada de líquido prostático. Ele é composto de substâncias como proteínas e enzimas que auxiliam no controle ácido básico do sêmen, isso é, evitam grandes alterações em seu pH e neutralizam a acidez natural da vagina, ou seja, causam uma reação química capaz de anular a sua acidez. Por quê, gente? Porque a vagina naturalmente tem o pH mais ácido. Porém, esse pH muito ácido da vagina é prejudicial para os espermatozoides. Então, a próstata produz esse líquido seminal que ele tem o pH mais elevado, ele é mais alcalino, fazendo com que o espermatozoide não sofra ali nenhum tipo de ação química por meio desse meio ácido, tá bom? Então tá. Assim, protege os espermatozoides em seu trajeto e ao mesmo tempo auxiliam em sua mobilidade. As glândulas bulbo-uretrais produzem um muco alcalino para lubrificar o canal da uretra e a glande durante a excitação sexual e neutralizar a acidez de possíveis restos de urina presentes na uretra. Ou seja, esse muco alcalino já é uma substância transparente, lubrificante, que tem justamente essa ação de lubrificar para poder melhorar ali, então, o atrito que vai ocorrer entre o pênis e a vagina durante o ato sexual, tá bom? Porque senão machuca, né? Beleza. E isso só acontece de fato quando a pessoa realmente está excitada, tanto o homem quanto a mulher. E aí uma coisa muito importante, principalmente para os meninos pensarem, é que as mulheres também sentem prazer. As mulheres também necessitam dessa lubrificação para que o ato sexual seja algo também positivo para elas, tá? Portanto, é muito importante pensar também na condição, na satisfação da mulher ali no ato sexual, que é algo que vocês não precisam se preocupar agora, né? Mas é algo importante da gente saber, já que estamos estudando isso daqui, beleza? E o sêmen, também é chamado de esperma, é o conjunto de substâncias cuja composição é de 10% de espermatozoide, 60% de líquido seminal e 30% de líquido prostático. Sem essas substâncias, os espermatozoides teriam poucas chances de chegar ao gameta feminino durante a relação sexual e gerar um novo ser vivo. E o espermatozoide, que é o gameta, né? São os gametas masculinos, cuja formação tem o nome de espermatogênese, ou seja, é a gênese, é a criação, é a formação do espermatozoide. São constituídos por uma cabeça, uma peça intermediária e uma cauda, essa que se movimenta. Na cabeça, que mede geralmente 0,006 milímetros, ou seja, é muito pequeno, isso é, o tamanho aproximado de uma hemácia, uma célula sanguínea, há um núcleo em que está presente o material genético do pai, com os cromossomos que podem determinar se o indivíduo será do sexo masculino ou feminino, caso fecundem o ovócito da mãe. Em torno do núcleo, na região anterior do espermatozoide, está presente o acrossoma, que é uma bolsa que contém enzimas que auxiliam na fecundação, ajudando na penetração do espermatozoide no ovócito. O ovócito é a célula feminina, é o óvulo, tá? No caso, pessoal, o óvulo também atua, aliás, o óvulo atua principalmente no processo da fecundação, tá? É ele que vai também liberar algumas substâncias que auxiliarão o espermatozoide tanto a chegar até ele, quanto a ocorrer a fecundação, que é essa fusão do espermatozoide com o óvulo, beleza? Então tá.
A peça intermediária é composta por mitocôndrias, as organelas que produzem energia, tá? E auxiliam na movimentação da cauda, que por sua vez é um longo flagelo constituído por proteínas e se movimenta, possibilitando o deslocamento do espermatozoide. Então percebam que aqui a gente tem a estrutura toda, né? As mitocôndrias aqui nessa região produzindo energia para o flagelo se movimentar. E aqui nós temos o núcleo, onde está presente o material genético, né? E o acrossoma, que é essa bolsa de enzimas que vão ajudar ali na penetração, vão então abrir os poros da célula feminina, tá bom? E agora vamos falar sobre o sistema genital feminino para a gente fechar aqui rapidão. É formado pelos órgãos internos, ovários, tubas uterinas e útero, que se comunica com a parte externa pela vagina. Nos ovários são produzidos os gametas femininos, denominados ovócitos, que, se forem fecundados nas tubas uterinas, originarão o zigoto, que desenvolverá, formando um novo indivíduo dentro do útero. O zigoto é o resultado do encontro do espermatozoide com o óvulo, tá? Ou com o ovócito, beleza? Então tá. Uma coisa muito importante, pessoal, é que quando o feto está se desenvolvendo, o material genético que induz a produção do feto, ele vai desenvolver ali as mesmas estruturas, tanto em meninos quanto em meninas, e ao longo do desenvolvimento, já nas fases mais avançadas ali, depois do quarto, quinto mês, começa a diferenciação do aparelho sexual. Mas até um dado momento, todos os fetos eles têm a mesma estrutura sexual. Podemos dizer até que são todos do sexo feminino, porque a estrutura do pênis ainda não é formada no caso de ser um menino. O que vai determinar aí a diferenciação do sexo feminino para o sexo masculino? É o cromossomo Y que vai ser doado pelo pai, tá bom? E aí é justamente a partir de um dado momento do desenvolvimento fetal que o cromossomo Y com os seus genes vai começar a direcionar o desenvolvimento das características masculinas ali, como por exemplo a formação do órgão genital masculino, tá? Beleza. Então temos aqui, né, os dois ovários, as tubas uterinas, o útero, tá, que é essa região toda aqui, que ele se expande bastante quando tem um feto aí dentro, e aqui o canal vaginal, beleza? Que está aqui nessa região aqui, juntinha do útero, beleza? Então tá. Ovários são as glândulas sexuais femininas, têm formato oval e estão localizados nas laterais do útero, no interior da cavidade pélvica. Em seu interior são produzidas as células que originam os gametas femininos, sendo também responsáveis pela produção e secreção dos hormônios progesterona e estrógeno durante a puberdade. As tubas uterinas são dois finos canais que conectam os ovários ao útero. Recebem os ovócitos maduros liberados pelos ovários e os levam até o útero com o auxílio de cílios, né? Existe uma região ali que é chamada de zona pelúcida, justamente nessas tubas uterinas. E aí, lá tem várias células ciliares, né? Tipo de um epitélio ciliado, que funcionam como se fossem cílios, né? E esses cílios vão auxiliar ali a movimentação do ovócito em direção ao útero para que ele seja fecundado aí no ato sexual, tá bom? Beleza. Então, os ovócitos maduros liberados pelos ovários são levados até o útero com o auxílio dos cílios nessa zona pelúcida, né, que compõe o epitélio de revestimento interno, e dos movimentos peristálticos, ou seja, esses movimentos de ondulação. Nesses canais ocorre o encontro e a união dos gametas masculinos e femininos após a relação sexual, sendo conduzidos em seguida até o útero, tá bom? E lá o útero, essa região super especial do corpo da mulher, né, capaz aí de gerar a vida, é o órgão localizado na região pélvica, cuja função é abrigar o embrião durante a gestação até que esse esteja desenvolvido, para que posteriormente ocorra o nascimento do bebê. Sua estrutura anatômica apresenta paredes musculosas com grande capacidade de distensão, que é aquilo que eu falei, ele se dilata bastante, porque aquele bebezão vai se desenvolver ali dentro, né? O útero é constituído de uma parede muscular espessa, denominada miométrio, e seu revestimento interno apresenta um tecido muito vascularizado, ou seja, cheio de vasos sanguíneos, chamado de endométrio. E aí, meninas, vocês aí que já devem ter ouvido falar de endometriose,
A endometriose é justamente um problema nessa parede aí, nesse revestimento interno do útero, tá? Justamente porque esse tecido, essa parede aí é chamada de endométrio, beleza? Que é o local onde o embrião geralmente se fixa após a fecundação. Quando essa não acontece, ocorre a descamação da parte mais superficial do endométrio, ou seja, as células elas vão se desprendendo dali e aí vai ocorrer o quê? O sangramento, né? O sangramento que a gente chama de menstruação, beleza? E aí, essa descamação da parte mais superficial, que envolve a constrição e a ruptura dos vasos sanguíneos, liberando grande quantidade de sangue via canal vaginal, o que constitui o fluxo menstrual, beleza? E a vagina é formada por uma parede muscular de grande elasticidade, ou seja, ela também tem essa capacidade de se estender, justamente porque é ali por onde vai passar o feto, né? Então, se os meninos acharam que é por causa do pênis, nada a ver. O bebê é muito maior, viu, meninos? É o canal reprodutivo que liga o útero ao meio externo, sendo lubrificado por glândulas secretoras de muco, que é aquilo que eu falei, também necessita do muco ali para evitar um atrito que vai machucar, tá? Que auxilia na penetração do pênis durante o ato sexual, por exemplo. Também é pela vagina que é eliminado o sangue da menstruação e por onde passa o bebê no parto normal. No interior desse órgão está o ímen, uma fina membrana que cobre parcialmente a abertura da vagina, que durante as primeiras relações sexuais pode ou não ser rompido, beleza? Então, é essa ruptura do ímen que geralmente se relaciona à virgindade da mulher, tá? Então, quando a mulher ela perde a virgindade, significa que possivelmente houve a ruptura do ímen e pode ser que aconteça um sangramentozinho ali, porque essa membraninha se rompeu e nessa membraninha tem vasos sanguíneos ali, tá bom? Então é super normal na primeira ou nas primeiras relações sexuais que a mulher vai realizar. Pudendo também é chamado de vulva. Vamos entender, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse nome. É o conjunto de órgãos femininos externos, ou seja, toda aquela região externa da genitália feminina, tá? A vagina é aquele canal interno e o pudendo, ou então a vulva, é a parte externa da genitália, tá? É formado por dobras na pele ao redor da vagina e da uretra, chamada de grandes lábios e pequenos lábios, com a função de proteger tanto o canal vaginal como a uretra, a estrutura que, diferente do sistema reprodutor masculino, não pertence ao sistema reprodutivo, sendo utilizada apenas pelo sistema urinário, que é o que eu havia comentado, tá? A uretra para a mulher é apenas para urinar, tá? Na porção anterior da vulva, onde se juntam os pequenos lábios ao clítoris. Portanto, aqui, gente, ó, então nós temos aqui os grandes lábios, os pequenos lábios, e aqui nessa região acima aqui é o clítoris, que é uma região bem sensível do órgão sexual feminino e que está relacionada também às sensações de prazer, assim como o corpo do pênis e a glande está relacionado à sensação de prazer, tanto que durante a excitação o homem pode vir a ejacular, a mulher também tem essa região do clítoris que está relacionada, ou clitóris, né, que está relacionada ao prazer também, beleza? Então tá. Há o clítoris, ou clitóris, que assim como o pênis é formado por um tecido erétil, sendo altamente vascularizado, enchendo-se de sangue quando ocorre a excitação sexual. Portanto, essa região do clítoris, ela também se expande um pouco, tá? Ela aumenta um pouco por causa do prazer, né? E também por causa dessa entrada de sangue maior ali nessa região durante o ato sexual, beleza? Então tá. Essa estrutura é sensível a estímulos e é responsável pelo prazer sexual feminino, como eu comentei aqui agora. E agora, gente, eu vou parar por aqui, porque além da aula já ter ficado um pouquinho grande, já vamos entrar num outro assunto que é o ciclo ovulatório, que é muito importante estudar isso aqui com mais atenção. E aí, portanto, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Então eu peço que vocês façam a leitura desse material, caso vocês não tenham acompanhado comigo, caso tenha ficado alguma dúvida, façam anotações para a gente poder conversar na próxima aula, tá? Apesar de tudo, foi uma aula bem tranquila, foi mais para a gente poder conhecer todas essas estruturas relacionadas às funções do aparelho reprodutor masculino e feminino, beleza? Então é isso, se cuidem, bom resto de semana, até o nosso plantão, compareçam lá para a gente poder trocar ideia, tá? Valeu, gente!